volta com mais um programa da Deep in Surf. Hoje eu estou em Santos, estou na Sub-8 Café e Bike aqui em Santos. Hoje estou recebendo o Edinho Leite, ex-surfista profissional, apresentador, comentarista de programas de esporte, os canais ESPN, de surf, escreve no Waves, programa Série ao Fundo, canal Série ao Fundo do YouTube, várias coisas, multifunção, multiatividade. Edinho, obrigado por dar essa moral pra gente aqui. Você deu um tempo do seu dia para trazer sua experiência, né, contar da sua vida para nossa galera aqui. Edinho, você está com quantos anos hoje? É uma pergunta, né? Assim, 58. 58. Tá morando onde? Continua no Guarujá? Continuo. Eu sou santista, né? Sempre morei aqui na ponta da praia, na verdade, aliás, onde é o café aqui. E eu mudei para o Guarujá em 84. Isso tem a ver até com o começo do meu profissionalismo. Eu sempre quis morar lá, desde eu comecei a surfar em 70, em 72 eu surfei a primeira vez lá. E aí já não queria mais surfar aqui, queria só surfar no Guarujá. E aí em 84 eu venci um campeonato no Guarujá e pintou um patrocínio. Aí pagava o aluguel de uma AP lá, e foi quando eu mudei para lá. E aí, já fui, às vezes tem que voltar para cá, mas desde então eu estou sempre lá. E você já até citou uma coisa há alguns anos aí. Como que surgiu o surf na sua vida, assim, né? Quando que foi? Por que surgiu o surf? Por que você entrou nesse mundo? Cara, tem uma história bem interessante, porque muito embora todo mundo ali da época dos anos 70 comente que porque era marginalizado, porque os pais não gostavam. No meu caso foi o contrário. Meus pais me colocaram no surf. Os dois também santistas, também nadadores. O que aconteceu? Em 67 ou 68, a minha mãe me levou para o cinema para assistir Endless Summer, um filme que ela achou que era interessante por conta do rolê pelo mundo que aqueles caras que faziam uma coisa que ela nem entendia o que era, faziam. Aliás, nem eu entendia o que era. E aí, meu pai, naquele ano mesmo, eu fiquei em pé aqui no Canal 6, numa madeirite. E meu pai comprou essa madeirite de um primo meu, na verdade, do Landinho Bartolotto, aliás, conhecidão aqui de Santos, né? Dos troféus Bartolotto. E aí o que aconteceu é que em 70, aí sim, eu acabei num dia que tinha acordado cedo, tinha vindo na praia, eu e um amigo meu, o Alfredo, a gente, tem uma zona, vamos brincar. Eu falei, tem uma prancha. Ele falou, nossa, pronto. Daquele dia em diante, a gente começou a surfar e nunca mais paramos de surfar. E sempre, meus pais sempre me apoiaram muito, sempre deram força para eu viajar. Ou seja, no meu caso, essa história de que os pais eram contra, não sei o que, nunca funcionou, ainda bem. E quando você começou, quem que eram as suas referências no surf, seus ídolos? Como é que foi aí no início? Cara, eu vou te falar que no início, ali anos 70, não existia muito ídolo. A gente não tinha acesso à informação, não existia internet, revista só se você fosse em São Paulo, no aeroporto, comprar uma surfing ou surfer, ou seja, não tinha muito isso. E mesmo pra galera daqui, eu era muito criança. Eu, na verdade, eu comecei a surfar muito novo para aquela época. Hoje em dia é fácil você pensar que tem crianças, mesmo com menos de 10 anos, que pegam onda. Mas naquela época, brother, não tinham nem inventado a cordinha. Qual era a mãe ou o pai que deixava uma criança com longboard e pegar onda sozinho? Não rolava. Então eu com 10, 11 anos era muito novinho. E na cabeça de uma criança, você buscar informação era mais complexo ainda. Então o que eu tinha como referência? Os caras que eu via pegando onda e, lógico, aqueles com quem eu mais surfava, em especial meu amigo Zequinha Barreto, que era um cara que já era mais velho e era o cara que levava eu, molequinho chato, para ir pegar onda. Às vezes Canal 4, Itararé, depois Guarujá. E lógico, meus primos, né? O Zé Carlos Bezerra, até coisa, um cara que rapidamente veio a surfar bem, e como ele surfava melhor que a gente, era um cara que eu tinha como referência. Claro que na época eu já acabava encontrando ali com o Lequinho, Almiro, Picuruta, tal coisa, mas eu e Picuruta, por exemplo, a gente ia acabar dois moleques, sempre se encrencava na água, mas era um cara que eu rapidamente passei a não ver mais tanto a partir do momento que eu comecei a surfar no Guarujá. Então, na verdade, o primeiro cara, digamos, que eu tive como referência mais conhecido, talvez tenha sido o Gary Lopes,
que ele era o cara com o estilo mais legal, a maneira mais bonita que eu via de surfar, e durante muito tempo foi o cara que eu tinha como referência. E Edinho, muitas pessoas da sua geração que eu entrevisto não tiveram uma carreira amadora, assim, não teve uma base, né? Pouca coisa teve, já foi logo Open, outros que eu conversei falaram, não, tinha sênior e alguma coisa assim. Como é que foi para você? Teve carreira amadora, se também não teve, foi direto ao profissional? E quais são os principais momentos que você considera da sua carreira profissional como surfista? O que você tem de principal momento? Olha, é bem interessante porque no começo ali nos anos 70, depois para 80, a verdade é que não existia amador e profissional, existia campeonato de surf. Profissional mesmo não era ninguém ganhava dinheiro. Festivais, né? Eram open, quem se inscrever corre. Aconteciam pouquíssimos por ano, não havia um circuito. Só que quando eu fui competir a primeira vez, eu lembro que os caras haviam criado essa questão do amador e profissional. E aí eles diziam assim, não, você surfa há muito tempo, você surfa mal bem, como? Você não pode ser amador. Quer dizer, eles colocavam amador e profissional assim, profissional é quem surfa faz tempo e melhor. Quem não é tão bom surfa amador, mas besteira, eu não vivia disso, não pretendia viver disso nem nada, mas quando eu comecei a competir é no que podia se chamar bem, entre aspas, profissional. Na verdade, confessando para todo mundo, eu depois vim a competir no circuito brasileiro, circuito paulista, circuito catarinense, algumas etapas do mundial que rolaram aqui no Brasil, mas eu nunca gostei de competir de verdade. O que aconteceu é que foi uma maneira de eu ganhar algum dinheiro para pagar o aluguel do meu AP no Guarujá, por exemplo. Por isso eu me tornei profissional. Então, na verdade, eu tenho um momento que eu gosto muito, foi ter vencido uma etapa depois que eu já havia parado de competir, depois dos anos 90, que foi para o Thaí, o primeiro evento que a gente fez para ele. Eu adorei vencer esse campeonato. Tem uns outros que eu gosto muito interessantes que não tem tanto a ver com surf, de eu ficar em terceiro num evento de wave ski e ter vencido uma etapa de bodyboard. Eu acho bacana porque não eram coisas que eu fazia normalmente. Lógico, momentos marcantes, aquela etapa em Garopaba, que eu fui um dos poucos que entrei no mar quando estava grande, Taça Primo, que também estava enorme, mas a verdade é que dentro do surf profissional, o que mais me marcou foi o momento que ali em 84, eu, Alberto e o Mickey Hoffman, a gente começou a pensar no negócio de viajar para fazer matéria para a revista, no caso a Fluir, e a gente fez o que foi a primeira matéria paga por patrocinadores. Eles pagaram surfistas e fotógrafos para viajarem e fazer uma matéria encomendada para a revista. Foi a Expedição Sul na Fluir. Aí começou a surgir os free surfers. Eu acho que isso foi um grande start do que veio a se tornar free surfer. Por quê? Porque o Mickey Hoffman era um competidor excelente, foi vice-campeão brasileiro e tudo. Eu também competia, só que eu escrevia. O Mickey fotografava, o Alberto Alves também já era fotógrafo, irmão do Bruno Alves, na época um dos sócios donos da revista Fluir, e com isso a gente meio que deu um start nessa coisa de, poxa, a gente consegue ter patrocinadores que nos pagam para a gente ir criar e produzir matérias diferentes, e isso foi o grande diferencial, porque daí em diante foi isso que eu passei a fazer. E de todas essas viagens aí, você consegue ter uma onda preferida ou mais de uma? Falar, cara, aquela é minha onda. Não precisa nem pensar, pra mim é Fiji. Fiji é a onda, uma das melhores ondas do mundo, com certeza, até porque é legal que você ficando tanto em Tavarua quanto na moto, ou mesmo que não fique nas ilhas, o fato é que existem várias ondas ali, mas duas das que eu considero das duas melhores ondas do mundo, né? Está entre as 5 melhores do mundo, Cloud Break e Restaurant. Fica uma na cara da outra, uma funciona quando a outra não e vice-versa. Para mim é minha onda predileta. Você se considera um estudioso do surf ou foi uma coisa natural? Porque muita gente brinca com você e fala enciclopedinho, né? De Edinho Leite, porque você tem muita informação, ou é a memória que é boa, alguma coisa. Bom, isso aí surgiu naturalmente?
Olha, pior que não dá nem para dizer que a memória é boa, porque não é. A verdade é que quando eu estou narrando um evento ou comentando, é claro que eu dou uma estudada antes. E aí, meu amigo, não tem jeito, há tanto tempo você fazendo isso e em contato direto com as informações, muito você acaba absorvendo por osmose mesmo. Então não é uma questão de estudo. Lógico, eu gosto de ler muito, eu leio muito, mas eu não sou nem de longe alguém parecido como, por exemplo, o Dragão Andraus. Ele sim, um estudioso, um historiador, né? O Pardal aqui de Santos, o Diniz, que são estudiosos. Mas, claro, eu tenho muito tempo de estrada e muito contato. Além de ter vivido, eu tenho contato com muita gente que acaba me passando muita informação. É por isso que eu acabo tendo conhecimento de muita coisa, até porque em muitos momentos eu estava lá e eu presenciei e vivenciei. Então, esse conhecimento vem muito disso. E o gosto por prancha, né? A gente vê que você conhece bastante, a gente vê quando você está comentando nos canais ESPN, etapa, o surfista vai entrar, você fala, ele trocou de prancha, agora é de outro material, agora está com outra rabeta para dar O gosto por prancha surgiu naturalmente também? Claro, eu acho até engraçado que alguém que participe de competições não tenha essa fissura, né? Se você não entender bem do seu equipamento, quem vai, né? Você vai deixar alguém escolher seu equipamento, você tem que entender minimamente. E aí o que acontece é que desde muito cedo, por sorte, eu tive contato. Aliás, é engraçado, porque o Careca da Shine Surfboards, a minha mãe o conheceu antes mesmo de mim, e a gente tem uma relação muito próxima, além de muito amigos. O Careca começou a fazer prancha para mim logo cedo. De início, a minha primeira pranchinha foi do Longa, lá de São Vicente, depois Flávio Labarre, algumas experiências, Vanderbilt e coisa, mas o Careca, desde muito cedo, tornou-se meu amigo e meu shaper, como é até hoje, o cara que faz boa parte das minhas pranchas. E o que acontece é que, desde a época do Flávio Labarre, eu já estava lá dentro da fábrica. O cara demorava para fazer a minha, ele falava, não, então peraí, tu quer que eu faça a tua, lixa aquela para mim, vai ali, dá acabamento na outra. Então eu gostava disso. Cheguei a trabalhar como Careca na Sun Country em São Paulo, que era uma loja ali em Moema, e sempre participando da fabricação de pranchas. Uma coisa que me perguntam se eu gosto de shapear, se eu sei, sou péssimo no meu. Se tu me pedir para fazer um longboard, no máximo vai sair um bodyboard torto, porque eu erro tudo. Não sei shapear, não tenho a manha, não tenho essa habilidade manual, mas tantos anos vendo de perto o Careca shapeando e ele me explicando, eu ali botando a mão e vendo passo a passo toda vez e discutindo. Ele sim, um estudioso, um entendedor, né, do assunto de design. E aí, com o passar do tempo, eu fui também me interessando por outros tipos de prancha, e aí o que leva você a pesquisar, a estudar, a entender melhor por usar o equipamento, por querer saber como funciona ou não. E aí outros tantos shapers, como o Neco Carbone, o Marcelo Carneiro, todos esses caras foram caras que sempre me deram a oportunidade de estar dentro da sala de shape com eles, ou numa sala de glass participando. E aí, lógico, eu sou tarado por prancha. E você tem muita prancha? Cara, não, sei lá, no momento eu devo estar com umas 12, por exemplo. E tem a queridinha preferida, ou é de acordo com o mar, de acordo para onde você for, aquela é preferida? Você não tem aquela... Mas você deve ter aquela que você não se desfaz, você não vende de jeito nenhum, né? Você sabe que é uma coisa bem difícil eu vender prancha, eu sou um péssimo vendedor, então normalmente minhas pranchas eu acabo não vendendo, eu dou, fica agora dilui de tanto usar, tá, coisa, é difícil até eu lembrar as pranchas que eu vendo. Se tem uma prancha que eu acho muito especial no momento, ou pelo menos aí nos últimos 10 anos, é uma Mini Simon, que é a primeira Mini Simon que o Careca fez aqui no Brasil. Aliás, é a primeira Mini Simon do Brasil, e é uma prancha muito especial, seja pela construção, pelo shape. Era uma experiência nova naquele momento, e é uma prancha que eu adoro andar, gosto muito dela. E essa prancha, na verdade, nem é minha, ela é do Careca e do Pipo, da G0, mas eu, de certa forma, considero minha. O Neco acabou reformando, que ela deu uns problemas, tal coisa. Aliás, foi a primeira prancha de epóxi que o Careca
veio a fazer agora na nova era, né? Porque todo mundo acha que é novidade, mas nos anos 70 todo mundo só trabalhava com EPS e epóxi. E, Edinho, agora vamos sair um pouco de dentro d'água. Como surgiu, como foi para você a entrada no jornalismo? Eu sei que a sua formação não é jornalista, mas essa entrada no mundo do jornalismo, você trabalhou Fluir, Hardcore, Vênice, Jornal Nuts. Vários, e escreve para Waves, canais ESPN, você é comentarista. Como que essa passagem do mundo surf para do lado de trás, ficar nas telinhas assim, ou escrevendo, esse mundo do jornalismo, como que foi? Pois é, tem um momento merchan, né? Série ao fundo, lógico. Série ao fundo. Esquecer que hoje em dia é um dos projetos que eu mais me empenho e gosto muito, né? Eu gosto de todos os projetos que eu faço também, na verdade. Mas o fato é que, como eu estava contando aquela história de que de repente a gente começou a fazer viagens e eu escrevia, eu já participava e colaborava com a Tribuna, por exemplo, em Santos, volta e meia escrevia resultado de um campeonato, tal coisa. Eu sempre gostei de escrever. E aí, a partir do momento que eu e o Alberto, a gente começou a fazer essas viagens, Mickey Hoffman também participando bastante, eu escrevia, o Alberto fotografava e pronto. Aí eu comecei a me tornar jornalista e de repente eu estava escrevendo também sobre campeonato, cheguei a fazer participações em rádio aqui na Tribuna, acho, aqui de Santos, na época em que eu tinha que pegar o cara que vencia a etapa lá em Camburi, levar ele para o Orelhão com o meu carro com a porta aberta e o rádio ligado para ter retorno, e eu fazia entrada ao vivo na rádio com o cara pelo Orelhão. Ou seja, eu sempre fui entrando e gostava dessa coisa. O que acontecia é que eu tinha facilidade em me comunicar, eu falava direitinho, escrevia legal, e isso era uma coisa que pouca gente que realmente pegava onda, ou se empenhava, ou tinha uma certa visibilidade no mundo do surf, sabia fazer. E foi por aí que eu fui me encaminhando. O que aconteceu é que acabei me tornando, lógico, redator ali, até chegar a editor da revista Fluir, assim como da Hardcore. Participei da criação e do Jornal Nuts, escrevi para a revista Vênice, várias outras revistas e produtos escritos, livros inclusive, mas o fato é que a coisa com a televisão foi andando devagar. A Dina Rocha, que produzia muita coisa para a ESPN, isso lá antes da época do Super Surf ainda, mais de 20 anos atrás, ela sempre pedia para que eu a ajudasse. Quem que eu entrevisto? Pergunto o quê? Não sei o quê. E quando era inglês, ainda mais, porque aí eu fazia entrevista em inglês, depois ajudava na tradução, e assim eu comecei a entrar na ESPN, até o momento que ela falou, pô, você fala bem, não sei o que, faz você a entrevista. Comecei a aparecer e pronto. Quando eu vi, já tô lá faz tempo. E a série Ao Fundo, você chegou a citar, que é um projeto bem legal de vocês. Como é que surgiu? Como que é a frequência de programas? Como é que tá isso aí? Série ao Fundo é um projeto idealizado ali bastante pelo Rafa Reis, aí a Júlia Matos, que é a companheira dele, sócia nisso, tem mais toda uma galera que trabalha aí. O Rafa, que era também jornalista na ESPN, ele convidou a mim, o Renan e o Thiago, na época nós três fazemos a equipe de transmissão da ESPN, para esse projeto. E a gente gostou muito. Ele começou como um projeto que tinha sempre os comentários antes e depois de cada etapa. A gente sempre procura fazer no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, quando o evento termina muito na madrugada. E a partir disso, com a audiência que a gente foi criando, sempre foi algo muito orgânico, a gente nunca investiu dinheiro ali. Começaram a surgir outros programas dentro do canal, como o Quiver Mágico, que eu faço, ou Saca Só, que é um só de manobras do Renan, ou Que Onda é Essa, do Thiago Brant, e outros especiais. E aí o canal vem crescendo e a gente acha muito legal. O canal de vocês é bem legal, eu assisto bastante no YouTube, vocês divulgam, é bem interessante mesmo. A outra frente que você está, né, hoje em dia, é nos canais ESPN, nas transmissões das etapas da elite do surf mundial, da WSL. Sobre lá tem algumas perguntas, né? Uma é, quando que
surgiu, né? E como surgiu da ESPN começar a transmitir o convite para você fazer parte da equipe, como que foi essa fase? A gente já estava lá, né? E fazíamos uma cobertura jornalística de vários eventos. Assim, a ESPN, para quem não sabe, ela tinha um núcleo de esportes radicais e lá dentro a gente tinha uma galera dedicada só para o surf. E a gente fazia cobertura de vários eventos. Muita gente me fala, poxa, que legal, hoje em dia o surf ao vivo na ESPN. Cara, a gente faz isso há décadas. Fazia inclusive quando era ESPN aberta, era 1 ou 2 canais só e era de graça na TV, a gente transmitia, mesmo antes do Super Surf. Depois todo o Super Surf, que era o circuito brasileiro, na época foi o maior circuito nacional do mundo, o que melhor pagou atletas no mundo era o Super Surf, e a gente transmitia isso, todas as etapas ao vivo, outras de WQS. O que acontece? Quando era ASP, cada etapa era de um dono. O dono da etapa era a marca, normalmente, que patrocinava. E você tinha que negociar separadamente cada etapa. E aí a cada etapa era uma equipe diferente que transmitia, era uma equipe de captação diferente deles para mandar. Então era uma briga, uma coisa. Quando a WSL assumiu, o que aconteceu é que todos os direitos foram centralizados na mão da WSL. E a partir desse momento, a ESPN teve que negociar diretamente com a WSL, com vantagens e desvantagens. A vantagem é que você negocia uma vez só e pronto, dá para todos os eventos. A gente, na verdade, tem o direito dos eventos do CT, da Elite, por exemplo. A gente não perguntam sempre, por que não transmite WQS? Primeiro porque a gente não tem os direitos e sai muito caro. Fazer surf ao vivo na TV aberta é uma coisa que só a ESPN fez, até porque é muito complexo, Você tem que mobilizar, por exemplo, toda uma equipe técnica. Existe muita gente trabalhando atrás daquela transmissão. Por exemplo, a chamada é 2 horas da manhã, não, a próxima é às 4, a próxima é às 6, por acaso na TV passou o Thiago Brant com o microfone do Célio ao fundo, né? E de repente o evento não rola, e a TV tem que pagar todo mundo, e você tem tempo de satélite contratado, é uma loucura. Então é muito difícil. Aliás, é uma coisa que eu sempre gosto de salientar, todo o esforço e empenho da ESPN, que foi através dela que eu acho que o surf nacional chegou à visibilidade que tem hoje, muito por conta dela, porque o que tem de gente que hoje não é do meio, não é do nicho, e assiste e gosta e torce pelo surf brasileiro, aumentou muito por conta da ESPN. Você citou a equipe de trabalho, né, que está por trás tudo. Como que é o relacionamento de vocês que estão transmitindo? Porque muita gente, né, meus amigos assistindo aí, às vezes acho que tem umas alfinetadinhas, né, com risada, tudo num clima bom, do Renan, você, dependendo lá, tem umas alfinetadas. Como que é o clima lá dentro durante as transmissões? É muito legal, cara. Você tem que ver que existe toda uma tensão pelo trabalho que é, e a responsabilidade que é. Às vezes depende muito também do convidado. Tem convidado que não está tão habituado, não tem tanta facilidade em se comunicar. Então, claro, a gente sempre procura escolher os convidados que a gente acha mais adequados. Às vezes dá certo, outras nem, mas sempre ajudam muito a gente. E aí, entre Renan e eu, tem o seguinte, cara, a gente não tem a mesma opinião sempre. Aliás, se tivéssemos, nem precisaria ter 2, podia deixar um. É o que a gente sempre brinca com isso. E é verdade, o Renan dá umas cutucadas, manda umas na canela também, porque faz parte, cara. A gente tem uma coisa muito legal na ESPN desde sempre. A gente nunca foi podado de nada que a gente quisesse fazer. Todo esse lance da gente ter hoje em dia celular ligado dentro da cabine, responder Twitter, eu não sei o que, isso é uma coisa que a gente criou pela liberdade que eles nos deram. Essa liberdade é até uma coisa que a gente conversou, né? Não tem, ninguém poda, né? Essa liberdade de criticar a nota, porque é outra coisa que muita gente, eu escuto nos grupos de surf de WhatsApp, quando eu estou com meus amigos assistindo,
que às vezes vocês evitam criticar uma nota, evita criticar a arbitragem, também não existe isso, vocês têm liberdade. Total. Eu acho muito engraçado que tem muita gente que fala, que garantiu o emprego. Meu, se eu xingasse a mãe do juiz de tico-tico e o pai de bicicleta para a ESPN, tanto faz, cara. Aliás, a gente conhece vários dos juízes. O lance é que as pessoas se esquecem que, apesar de ser Brasil, apesar de ser o atleta que está levando a bandeira do Brasil, cara, nós não somos ou não podemos nos colocar como torcedores. A gente torce, é lógico que a gente torce, meu camarada. Só que é o seguinte, a gente tem que ter isenção e tem que ter uma coisa que é você narrar o evento, você comentar o que está acontecendo. Não eu não digo que seja uma questão de ética ou não, mas, cara, não é a minha função ficar reclamando do juiz por uma coisa que eu acho, ou que o Renan acha. O Renan até dá a nota que ele acha que foi, e às vezes não condiz com a do juiz. Mas não é por isso que ele vai dizer que o juiz está roubando, que o juiz aquilo. A gente não está lá para julgar o juiz. Diferente, né? Exatamente, o evento é esse, cara. O evento é esse. Claro, você como torcedor, como quem está assim, quer xingar o juiz, ótimo, beleza. Agora, até para deixar bem claro, porque tem gente que acha que a gente recebe da WSL, eles não falam mal do juiz, senão vão perder a vaga da WSL. Meu amigo, a única coisa que a WSL pode me fazer é me fazer gastar dinheiro, porque eu não ganho nada da WSL, saca? Não existe isso. A questão é que, como comentarista, eu tenho que comentar e tentar entender da melhor forma possível o que está acontecendo, o porquê que o juiz deu aquela nota ou não. É óbvio que tem momentos em que eu acho sim, o juiz errou, mas errou como erra, saca? E surf não é futebol, cara. As pessoas têm a tendência a levar muito para esse lado do futebol, muito para a torcida enlouquecida, que são brasileiros. Cara, lógico que eu torço pelos brasileiros, até porque a maioria deles são meus amigos, eu conheço pessoalmente, conheço desde criança. Cara, só que eu gosto de surf. Eu quero ver o melhor surf. E aí entra a confusão. O melhor surf para mim não é o melhor surf para ti. E não é o melhor surf para o juiz. E não é o melhor surf para você. Então, essa subjetividade, cara, muitas vezes a gente discute isso. Tem momento que eu acho que não tinha que julgar o negócio, não. Mas para ter um circuito profissional, para existir da maneira que existe, tem que ter o julgamento. E o julgamento tem lá as regras que se criaram, certas ou não, com o juiz fazendo aquilo que a gente quer ou não. É isso. E é isso. E eu sempre comento quando eles falam, foi roubado, não sei o que. Vai e pergunta pro Medina se ele acha que... Tem, lógico, sempre a mãe dele, o pai, eles vão achar, você sempre acha que é roubado, saca? Você sempre acha que andou melhor, até porque existe toda a subjetividade dentro dessa história. Mas, cara, assim, fechando a pergunta, a ESPN não pode a gente em nada, muito menos a WSL. E, claro, surf é uma coisa que sempre vai ter opinião divergente. E qual o momento mais emocionante, marcante que você tem transmitindo ali ao vivo essas etapas? O que te marcou mais? Sem dúvida alguma, cara, duas. Sem dúvida alguma, o encontro do Mick Fanning na final com Julian Wilson e o Tubarão em Jeffreys Bay, que aquela narração foi uma coisa de louco. Quando a gente vê hoje em dia o que a gente falou e como a gente se portou, foi hilário pra gente, né, depois, porque foi um desespero. Estávamos todos brancos ali no estúdio. Você conseguiu se comportar, não soltar palavrão na hora? É engraçado, o próprio Renato Ica depois comentava isso com a gente, né? Falou comigo, e ele dizia que lá em Jeffreys, na praia, ele teve que sair correndo, porque o locutor da praia emudeceu, o Joe Topel e o Martin Potter também ficaram, travaram, não sei o quê. E eu e Renan, apesar de ter elevado muito o tom de voz e o volume, a gente não falou nenhum palavrão e continuamos dando as informações da maneira que a gente conseguia naquele momento, mas sem parar de narrar tudo. Eu imagino mesmo que ao vivo, para quem está em casa, foi uma coisa, para quem está transmitindo, não, foi uma loucura. E não ter soltado um palavrão naquela hora, meu amigo, não sei como.
E o que você acha da... Só completando, se tem um outro evento também, foi o FIDE, que quebrou aquele mar enorme que pararam depois que o Raoni se machucou, e eu estava fazendo essa transmissão na época para a web e para ASP ainda era, ou já era da WSL, nem lembro, mas o fato é que eu e o Marcos Sifu transmitíamos ao vivo, tanto para a web quanto para a TV, em português, e cara, quando o evento parou, a gente continuou transmitindo, e transmitimos aquele mar que foi uma das coisas mais épicas que eu já assisti na vida, e depois ainda ali ao vivo, foi incrível. Edinho, referente ao Brazilian Storm, o surf agora virou uma moda, né? Tá muito divulgado, muita publicidade em cima, tem muita gente que tá pegando agora, acha que o surf começou agora, alguma coisa assim, esse Brazilian Storm. Só que tem uma base, né? Tem uma galera que vem preparando isso para essa geração que está explodindo agora. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre essa geração, o que você acha dessa geração Brazilian Storm, e comentasse isso, que teve uma preparação, né, anterior. Sim, isso não surgiu do nada, né? São anos e anos do esporte se desenvolvendo no Brasil, e um trabalho de base enorme. Se você for ver, toda a molecada do que chamam de Brazilian Storm competiu nas categorias de base, o que é sempre um trabalho que era muito bem feito aqui no Brasil, foi muito importante para toda essa geração que está aí, e a gente espera que continue, né? Cara, a verdade é que o surf mudou, e o Brasil não tinha 100 anos de surf como tinha os Estados Unidos ou a Austrália, mas agora a gente está chegando e estamos aí. Edinho, como eu te falei, né, a entrevista é curta, né, que é para as mídias sociais, não dá pra gente, se tem história, para a gente ficar aqui 3 dias conversando, né, então ela é curta. Eu queria aproveitar a sua experiência, né, se você está aqui com a gente, que você deixasse um recado, né, para a galera que está assistindo, principalmente a nova geração, né, que a galera que está pegando onda com certeza te assiste, tem 11 etapas, umas 11 vezes eles te assistem por ano, tem contato com você, né, assim. Que você deixasse um recado para essa galera aí, alguma palavra, alguma coisa. Cara, eu acho uma coisa muito interessante que, com todo esse número de vitórias, o Brasil agora já tem 3 títulos mundiais, né? Isso fez com que muita gente que já tinha e já vivia num ambiente extremamente competitivo dentro d'água, a coisa ficasse ainda mais séria. Lembra de uma coisa, tem o Brazilian Storm está lá e os caras estão ali, é um trabalho que você não tem ideia, não é assim tão fácil e só glamour como possa parecer. E outra, lógico, todo mundo que bate uma bolinha gostaria de ser um jogador de futebol, mas não vai ser, mas não fica frustrado por isso não. Surf é para se divertir. Aliás, isso é uma coisa que eu queria que os pais ouvissem bastante, porque eu acho que tem muito pai pressionando o moleque de 10, 12, 13 anos a virar atleta. Cara, é hora de se divertir, pegar onda e aprender. Depois vai ver se virar profissional ou não. Valeu, galera. É isso aí, Edinho. Então, mais uma vez eu queria te agradecer, né, a sua presença aí. Pô, prazerzão. A moral, né, dando uma moral pra gente, pro programa aí, trazendo um pouco da sua experiência, todo o seu conhecimento pra galera. Então, mais uma vez, muito obrigado aí e boa sorte aí na profissão aí, tudo que você faz. Obrigado mesmo. Valeu, fiquem ligados no Sério ao Fundo e no Deep in Surf. Valeu, galera.